Irmãs e irmãos, vamos fazer a leitura do texto bíblico no qual iremos meditar nesta hora. É um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 5, os 9 primeiros versículos. Eu vou repetir, Evangelho de João, 5º capítulo, os 9 primeiros versículos. Eles dizem assim: Depois disso, houve uma festa de judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra. Quando a gente lê esse texto, uma coisa que chama a atenção é que Jesus tinha um comportamento um pouco estranho, não é? Na verdade, eu acho que Jesus sempre surpreendia as pessoas. Quando todos esperavam que ele fosse fazer alguma coisa, Jesus procedia de forma diferente. Quando todos esperavam uma determinada palavra dele, Jesus vinha com uma palavra totalmente inesperada. Nós acabamos de fazer a leitura do capítulo 5 do Evangelho de João. E se a gente fizer um exame dos capítulos anteriores, nós iremos observar que sempre Jesus era surpreendente. Por exemplo, capítulo 2 de João, Jesus é apresentado no templo de Jerusalém. E ali, ao invés de agir como as outras pessoas, que traziam animais para serem sacrificados e cantavam salmos, Jesus chegou armado com um chicote de cordas. Ele virou as mesas dos que trocavam moedas e expulsou os que vendiam animais. Eu acho que foi estranho. O príncipe da paz não se comportou com calma, paciência ou brandura. Ao contrário, agiu com uma certa violência. No capítulo 4, Jesus é apresentado conversando com uma mulher samaritana. E neste episódio, de uma só vez, Jesus cometeu 3 atos inusitados. Em primeiro lugar, ele conversou com uma mulher, o que não era comum na sociedade daquela época. Em segundo lugar, a mulher com quem Jesus conversou não tinha uma vida muito regular, pois já tivera 5 maridos, e agora convivia com um que nem era o seu marido. E em terceiro lugar, aquela mulher era samaritana, gente que os judeus consideravam como gente indigna, gente desprezível. Foi realmente muito estranho. Tanto é que os próprios discípulos de Jesus
quando chegaram e viram que ele estava conversando com uma mulher que era samaritana de uma vida duvidosa, aqueles discípulos ficaram um pouco espantados. Não era comportamento de Jesus o comportamento de um judeu decente, honrado. E no capítulo 5º do Evangelho de João, que nós lemos para nossa edificação nesta hora, o comportamento de Jesus não foi diferente, ao contrário, foi um comportamento diferente, um comportamento esquisito, um comportamento difícil de ser entendido. E é isso que eu quero examinar com os irmãos e com as irmãs nesta hora. O texto que nós lemos começa dizendo assim: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. E perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Os irmãos e as irmãs perceberam que há algo estranho nesse texto? O que foi que Jesus fez que era totalmente inusitado? Vejam bem, o texto começa dizendo que houve uma festa dos judeus e que Jesus foi à festa em Jerusalém. Até aí nada demais. Os judeus tinham muitas festas religiosas, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes, e muitas outras festas. E o costume dos judeus, nas festas religiosas, era sempre que possível ir a Jerusalém. Nem sempre era uma viagem simples e fácil. Muita gente caminhava a pé, as estradas não eram seguras. Mas mesmo assim as pessoas iam até Jerusalém para festejar no templo. Isso porque o templo de Jerusalém era venerado pelos judeus. Os judeus consideravam aquele templo como um lugar sagrado. Para eles era a casa de Deus, era a morada de Javé, era a residência do Todo-Poderoso. O templo era o lugar principal das festas religiosas. Ali, naquele tempo, eram feitos os sacrifícios. Ali estavam os sacerdotes, estavam os levitas, e era ali no templo que Deus era adorado. O que foi que Jesus fez? Como foi que ele agiu? Ele chegou a Jerusalém e dirigiu-se ao templo como todos os outros? Não foi bem isso, não é? Jesus foi a um lugar que ficava perto do portão das ovelhas, onde havia um tanque que os judeus chamavam de Betesda. Betesda, em hebraico, significa casa de misericórdia. E ali estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Foi isso que foi muito estranho. Ao invés de ir para o templo, louvar e adorar a Deus, Jesus foi a um tanque. Ao invés de ir orar juntamente com as pessoas sadias, Jesus foi ficar com os enfermos de todos os tipos. Para os judeus, reparem bem que eu estou dizendo, para os judeus, aquela atitude de Jesus não tinha sentido. A atitude de Jesus era incompreensível, porque para os judeus, aquelas pessoas doentes eram pessoas consideradas impuras. Os judeus achavam que aquelas pessoas impuras estavam enfermas porque elas estavam sendo castigadas por Deus. Entretanto, Jesus foi ficar com elas. Jesus foi encontrar-se com elas. Jesus foi estar ao lado dessas pessoas. Por isso que eu digo que, para dizer o mínimo,
O comportamento de Jesus era duvidoso. Havia algo suspeito na forma de Jesus agir. Mas vamos continuar, o texto continua. Diz que Jesus chegou ao tanque onde estavam todos os doentes, e ali o texto diz que aconteceu o seguinte: entre os enfermos havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo aquele tempo que era doente, perguntou: você quer ficar curado? Vamos imaginar um pouco essa cena. Para entender melhor o que aconteceu, vamos trazer esse episódio para o nosso contexto, para a nossa realidade. Vamos imaginar, por exemplo, Jesus chegando a um hospital da rede pública de nosso país, ainda de madrugada. Jesus certamente iria se deparar com uma fila enorme de pessoas sem beira, sem eira, pessoas pobres, pessoas mal vestidas, pessoas com dificuldades para se locomoverem, gemendo com todo tipo de dor. Os irmãos e as irmãs imaginaram? Mal comparando, foi isso que aconteceu. O tanque de Betesda era semelhante a um hospital da rede pública do nosso Brasil de hoje. E ali se amontoavam os doentes, ficavam esperando um atendimento, aguardavam que houvesse um movimento nas águas do tanque e não sabiam quando é que isso iria acontecer, mas acreditavam que o primeiro da fila que entrasse na água seria curado. Eram, portanto, pessoas desesperadas, que não arredavam pé, que não saíam dali, que brigavam pelo primeiro lugar na fila e que estavam em busca desesperada de uma cura milagrosa. Jesus chegou no meio dessa gente e foi falar ali com um homem que estava na pior situação de todas as pessoas. Era um paralítico que estava ali há 38 anos. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Por causa disso, ele nunca conseguia chegar às águas do tanque em primeiro lugar. Eu acho que era um doente que já tinha perdido toda a esperança de ser curado. E estava ali porque aquele era o lugar destinado aos desgraçados como ele. Estava ali porque não tinha mais nem para onde ir. E o texto diz que Jesus viu aquele homem deitado e, sabendo que estava ali há 38 anos, Jesus perguntou para ele: você quer ficar curado? Parece uma pergunta absurda e sem sentido. Parece até que Jesus estava sendo um pouco cruel com a pergunta que ele fazia. Ele sabia que aquele homem estava doente e ainda vinha perguntar se ele queria ser curado. Na verdade, meus irmãos, eu tenho de afirmar que a pergunta de Jesus não foi nem cruel, nem absurda, nem sem sentido. Muito ao contrário, foi uma pergunta reveladora. Uma pergunta que pode trazer lições preciosas para todos nós. Ao perguntar ao doente: você quer ficar curado? Jesus nos revela que existem pessoas que preferem a doença à saúde. Existem pessoas que preferem a enfermidade ao bem-estar. São aquelas pessoas doentes crônicas. São pessoas até que curtem uma enfermidade. Gostam de ficar se lamentando dos seus males. Parece até que, se essas pessoas forem curadas, elas não terão assunto mais para nenhuma conversa.
Doentes crônicos são aqueles que se conformaram à situação em que vivem. Doentes crônicos são aqueles que perderam toda a esperança. Doentes crônicos são aqueles que acham que não tem mais nenhuma saída. Só estão aguardando a morte chegar. E por mais incrível que possa parecer, há muita gente nessa situação. São muitas as pessoas que estão doentes e não querem ser curadas. E ao que tudo indica, era o caso daquele homem. Reparem bem no texto. Jesus chega e ele faz uma pergunta bem simples, bem fácil. Você quer ficar curado? Bastava dizer sim. Aquele homem não precisava falar mais nada. No entanto, aquele doente crônico, ao invés de responder que queria ser curado, aquele homem preferiu se lamentar da sua situação diante de Jesus. Ao invés de dizer, sim, eu quero ser curado, ele achou melhor fazer uma apresentação de todas as suas desgraças. E ele respondeu para Jesus dizendo assim, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Vejam bem, não era nada disso que Jesus estava falando. Não era nada disso que Jesus estava perguntando. O que Jesus queria saber simplesmente era se ele queria ser curado. Tudo era muito simples. Mas aquele doente crônico preferia complicar um pouco as coisas. Apesar disso, Jesus não desistiu daquele homem. Aliás, Jesus nunca desiste. E Jesus disse para aquele homem, levante-se, pegue a sua cama e ande. Aquele homem nunca tinha se encontrado com Jesus, aquele homem não sabia quem era Jesus, aquele homem tinha aprendido que a sua única possibilidade de cura era entrar no tanque em primeiro lugar quando as águas se movimentassem. Era somente isso que aquele homem sabia. Era essa a única oportunidade de cura que ele conhecia. No entanto, Jesus apareceu sem aviso prévio e deu uma ordem para ele. Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. Ordem descabida, ordem sem sentido. Há 38 anos aquele homem era incapaz de levantar-se. Seria impossível colocar-se de pé, pegar a cama e andar. Mas eu quero afirmar que é assim que Deus age. Muitas vezes o que Ele nos ordena não tem sentido. Vejam bem, foi assim que aconteceu com Abraão. Deus lhe ordenou que saísse da sua terra e fosse para um lugar que ele ainda ia mostrar. Estranho. Foi assim com Moisés. Deus ordenou que ele fosse até o faraó do Egito, o homem mais poderoso da terra, enfrentasse aquele faraó e libertasse o povo de Israel da terra do cativeiro. Não tinha sentido. E foi assim também com aquele paralítico. Jesus lhe ordenou que se levantasse, pegasse a sua cama e andasse. Se aquele doente não acreditasse, ele iria continuar ali deitado. Se aquele paralítico não obedecesse, ele iria ficar perto daquele tanque o resto da sua vida. Se ele não se levantasse, não pegasse a sua cama e não andasse, nada de novo iria acontecer na sua existência.
Felizmente, pela graça de Deus, aquele homem teve fé e obedeceu. Diz o texto bíblico, no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante observar bem o que a Bíblia ensina. O texto não diz que Jesus Cristo foi lá e levantou aquele homem, nem que Jesus carregou a sua cama. Jesus simplesmente ordenou. Jesus o capacitou a levantar-se. Mas aquele homem teve de levantar-se por si mesmo. E ele teve a coragem de carregar a sua cama. E ele andou. Para terminar, eu quero destacar que essa história não é simplesmente mais uma história da Bíblia. É muito mais do que uma história. Essa história é a história do ser humano. Essa história é a história do relacionamento de Deus com todas as pessoas. Assim como Jesus foi a Betesda, da mesma maneira Jesus veio ao nosso mundo. E o nosso mundo é um enorme tanque de Betesda, onde estão todos os estropiados e desgraçados. O nosso mundo é um mundo de cegos, o nosso mundo é um mundo de aleijados, o nosso mundo é um mundo de paralíticos espirituais. E assim como Jesus perguntou àquele homem, ele continua a caminhar em nosso mundo e a perguntar a todas as pessoas: você quer ser curado? Jesus deseja saber se as pessoas preferem a cura ou a enfermidade. Jesus quer que cada pessoa faça a sua escolha entre a saúde e a doença. A nossa igreja está completando, neste mês de março, mais um aniversário de organização. E eu me lembro que, na minha infância, quando nem havia ainda o atual templo, lá em nossa capela, havia um versículo bíblico escrito bem na sua parte frontal. Nosso irmão presbítero Carlos tem até uma foto preciosa da nossa capela naquela época. Eu vou pedir para o Carlos colocar essa foto para que todos os irmãos e irmãs possam ver. Os irmãos viram a foto, as irmãs repararam. Muito obrigado, Carlos, por disponibilizar essa fotografia. Na verdade, havia como que uma Bíblia com 2 páginas abertas. Numa das páginas estava escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na outra página estava um versículo que todos que passavam em frente à capela podiam ler. Versículo com as palavras de Jesus que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. São palavras do Senhor Jesus. São palavras que Ele continua a repetir nos dias de hoje. E a nossa missão como igreja, desde o início da sua história para todo sempre, a nossa missão como igreja é exatamente esta. No nosso mundo de enfermos, nós temos de levar a pergunta que Jesus está fazendo: você quer ser curado? Nós temos que dizer a todos os paralíticos e aleijados espirituais aquilo que Jesus Cristo disse: você quer ficar curado?
Esta é a nossa missão. Que Deus nos ajude a continuar a proclamá-la. E que muitas pessoas sejam curadas pela graça e pelo poder de Deus. Assim o Senhor nos abençoe. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, fogo em que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombrosa tudo como ordenas, e é tudo bom se for do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, gravadas em sangue eterno de cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguei-nas sempre intercedendo, as santas mãos não perdem nunca em vão. Ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insonho seu amor. Em breve entrando na cidade eterna, eu louvarei